Tão terrível quanto não viver na fé é já estar na fé, mas acabar abandonando esta fé. A palavra apostasia do grego significa afastar-se, separar-se, e é utilizada no contexto religioso para dar nome ao abandono na fé. O apóstata é aquele que um dia até conheceu a Deus, conheceu a verdade, teve uma experiência com o Senhor, foi alguém que serviu, foi fiel, mas infelizmente desistiu, afastou-se, caiu. A apostasia é deixar uma vida de santidade e voltar para o mundo, voltar para o pecado. É deixar o ministério, o serviço ao Senhor, à igreja e acabar voltando à antiga vida. É deixar a verdadeira doutrina, a verdade, para voltar ao engano, às crenças falsas. Então é preciso começar reconhecendo aqui que é possível nós perdermos o que um dia a gente teve. É possível a gente cair, uma vez que um dia a gente esteve de pé. É possível a gente desviar-se, afastar-se de um caminho no qual um dia a gente trilhou. E em primeiro lugar eu destaco aqui que Deus ele nos alerta com insistência a respeito da apostasia, porque nós somos um povo inclinado a nos afastar dele. E eu quero destacar aqui um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, do verso 12 ao 14. Nós lemos assim: tomai precaução, tomai cuidado, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Versículo de número 14. Porque somos incorporados a Cristo, mas, olha o porém, mas sob a condição de conservarmos firmes até o fim nossa fé dos primeiros dias. Ou seja, não podemos perder a nossa fé, mas devemos conservá-la até o fim. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10 e no versículo 21, o apóstolo Paulo fala sobre homens que se apostataram da fé por causa da cobiça ao dinheiro e de enganos. Ainda na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 19, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre homens que naufragaram na fé. Ou seja, eles até começaram a navegar na fé, mas acabaram afundando, acabaram caindo, acabaram se afastando de Deus. Então precisamos reconhecer que a apostasia é uma realidade que sempre existiu, mas ela ganha intensidade nesses tempos do fim nos quais nós estamos vivendo. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo de número 12, no seu sermão escatológico a respeito do tempo final, ele alertou que devido ao progresso da iniquidade, do pecado, o amor de muitos iria se esfriar. Quando você pega a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no verso 3, vai dizer assim: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Olha só, a apostasia aparecendo aqui como um dos sinais do final dos tempos. Mais uma vez nós vamos encontrar a afirmação de que a apostasia faz parte das marcas do fim, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, no versículo de número 1, quando o apóstolo Paulo escreve assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros enganosos e a doutrinas diabólicas. Por isso, nós devemos redobrar o nosso cuidado. Num segundo tópico aqui eu quero destacar as graves consequências da apostasia. A principal dela é a privação da salvação. Pois se, como Jesus disse em Mateus capítulo 24, é perseverando até o fim que nós seremos salvos, então o desistir, o afastar-se, resulta em condenação. Em Hebreus 3:19, a palavra de Deus vai falar, por exemplo, daqueles que não puderam entrar por causa da descrença, da falta de fé. E no capítulo de número 4 já começa nos alertando: tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. E o verso 3 vai dizer assim: nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Preste atenção nessa palavra ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 4 ao 6. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, aqueles que tiveram uma experiência com Deus, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso caíram na apostasia, é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que, de sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram.
Ao retornarmos à carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 e 27, lemos assim: depois de termos recebido e conhecido a verdade, se abandonarmos voluntariamente, olha só, não é por acidente, não é por engano, mas é deliberadamente, com consciência, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos de esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Hebreus 10, 38 também vai dizer assim: meu justo viverá da fé, porém se ele desfalecer, se ele apostatar, meu coração já não se agradará dele. E o terceiro e último tópico aqui é sobre o chamado a permanecermos firmes. E a primeira coisa que nós devemos fazer é nos avaliar, é nos examinar. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 5, o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé. Quando nós voltamos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, no verso 12, o apóstolo Paulo nos confronta assim: portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Ou seja, quem está caído deve levantar, mas quem está de pé deve cuidar-se para não cair. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, vigiai, sede firmes na fé. Nós somos constantemente chamados a nos manter numa condição de firmeza espiritual, de firmeza na fé. Os Hebreus 2:1 vai dizer: é necessário prestarmos maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que não nos apostatemos do caminho reto. Hebreus capítulo 10, versículos 35, diz assim: não percais esta convicção a que está vinculada, ligada, uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança, é necessário, não é opcional, para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Verso 39, nós não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Então, muito mais do que abraçar a fé, passar a viver em fé, nós devemos conservar esta fé. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que de fato venceu, ele disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, eu guardei a fé. Ou seja, eu não a perdi, eu não apostatei. E para isso é necessário nós nos mantermos sempre em vigilância humilde. É preciso nós alimentar a nossa fé para que nós não a percamos. É preciso sempre termos contato com a palavra de Deus, nos alimentarmos dela para que não voltemos ao mundo, ao engano. Precisamos nos manter sempre em oração, exercendo as práticas espirituais, procurando os sacramentos e nos mantendo numa comunidade, junto àqueles que estão buscando o mesmo objetivo que nós. E assim, nós iremos perseverando até o fim e não cairemos nesse terrível mal da apostasia. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.